Pode falar. Pode falar. O que é investimento e qual a sua relação com a poupança nacional? Essa é a primeira questão. Investimento, nós já falamos isso várias vezes aqui na sala de aula, mas a gente pode entender investimento como sendo um aumento ou melhoria dos recursos e processos de produção disponíveis. Isso é investimento. Então, você aumenta os recursos de produção, ou melhora, aumenta a tecnologia, ou melhora os processos, isso é investimento. Tá? Então, você está aumentando os recursos de produção disponíveis, é investimento. O investimento depende da poupança. É óbvio que ele depende da poupança. Ou seja, quanto maior a poupança, quanto maior a poupança nacional, maior vai ser os recursos disponíveis para investimento. Tá certo? Macroeconomicamente falando, é a poupança que vai dar origem ao investimento. Não tem jeito de você ter investimento sem ter poupança antes. Nós vimos, inclusive, no modelo que nós desenvolvemos, que a poupança, no final, acaba sendo a poupança com o investimento. Né? Então, quanto maior a poupança, maior vai ser as possibilidades de investimento. Segunda questão: qual que é a relação existente entre a taxa de juros e a oferta e a demanda de fundos emprestados? Bom, no modelo que nós fizemos de fundos emprestados, a taxa de juros está aqui, certo? E a quantidade de fundos está aqui. A gente tem uma oferta de fundos, que é a poupança que faz a oferta. A gente tem a demanda de fundos, que é exatamente o investimento. Aqui nesse pontinho de equilíbrio, aqui nós temos a taxa de juros de equilíbrio, né, e a quantidade de fundos que vai ser emprestado. Como que eu sei que vai ser esse gráfico aí equilibrado? Vai ser aqui no paralelo? Paralelo? Não, todo gráfico. Eu não estou respondendo a questão, mas eu só fiz um gráfico para a gente vocês visualizarem, entendeu? Esse aqui é o mercado de fundos emprestados. A pergunta se relaciona a esse mercado de fundos emprestados, que é formado pela poupança e pelo investimento. Você tem uma curva de poupança e uma curva de investimento. Todo mercado tem uma curva de oferta, uma curva de demanda. Certo? Eles se encontram em equilíbrio no modelo que a gente adotou, que é esse modelo cartesiano aqui, de Pareto, melhor dizendo, ele se encontra em equilíbrio aqui, né, no ponto de cruzamento, de interseção entre as duas curvas. E aí vem a pergunta. Olhando por ali, você consegue matar a pergunta. Olhando para aquele gráfico, você consegue matar a pergunta. Qual a relação existente entre a taxa de juros, a oferta e a demanda de fundos? Está aqui, a própria curva de oferta de fundos diz a relação que ela tem com a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior será a oferta de fundos, maior será a poupança. A relação entre a demanda, que é o investimento, e a taxa de juros é exatamente o contrário. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por investimento, menor a demanda por fundos. Então essa é a relação existente entre a taxa de juros e a demanda e a oferta de fundos emprestados, a poupança e o investimento. Com relação à poupança, a relação é direta. Quanto maior a taxa, maior a poupança. Com relação à demanda de fundos, ao investimento, quanto maior a taxa, a relação é inversa. Menor a procura por fundos emprestados, menor o investimento. Tá certo? A terceira questão, ainda sobre o mercado de fundos. No mercado de fundos emprestados, quem exerce a oferta de fundos e quem exerce a demanda? Já respondi. Com esse gráficozinho aqui eu já respondi. Quem que exerce a demanda de fundos no mercado de fundos? Os investidores. Quem que exerce a oferta de fundos? Os poupadores. Então a oferta é exercida pela poupança, a demanda é exercida pelo investimento. Também já está ali no próprio gráfico. Está ali, isso está direto na apostila que nos slides, vou falar apostila, nos slides que eu tenho para vocês. Né? A quarta questão: defina poupança pública, poupança privada, poupança nacional e qual a relação entre essas variáveis. Poupança nacional, aquilo que fica da renda nacional depois dos gastos com consumo e aquisição do governo. Está escrito isso lá no caderno de vocês. Isso é o conceito de poupança nacional. Aquilo que fica da renda nacional depois dos gastos com consumo e dos gastos das aquisições do governo. Poupança poupança
pública, poupança pública, é o que fica da arrecadação tributária menos os gastos do governo. O governo não arrecada e ele não gasta. Então, se ele arrecadar, tirou o que ele gastou, aquilo vai ser a poupança pública. Poupança privada. A arrecadação tributária dos impostos. Os impostos. Está certo, vamos lá. É o que fica da arrecadação tributária depois dos gastos do governo, que é a poupança pública. Tá? Poupança privada, o que fica da renda das famílias, né? Depois dos gastos com consumo, da renda líquida das famílias, depois dos gastos com consumo. Por que renda líquida? Porque você recebe sua renda bruta ou você recebe a sua renda líquida? As coisas que brutas saem da onde? Sai da renda das famílias, não é isso? A arrecadação tributária ela vem da onde? Da renda das famílias. Então, o conceito de poupança privada é o que fica da renda líquida das famílias depois dos gastos com consumo. Está lá no caderno de vocês essa equaçãozinha aí. Y menos T menos C mais T menos G. Essa aqui que é exatamente o que eu falei, poupança nacional. Essa daqui é a poupança privada. E essa daqui é a poupança pública. Professor, o que é poupança privada? Aqui, ó. A renda líquida. Aqui, ó. Você entendeu? Isso é renda. Tem a tributação. Renda líquida é Y menos T. Isso é consumo. Então faz o conceito, é o que fica da renda líquida menos. A pública são os impostos. Menos os gastos. Agora, a nacional aqui é a soma da poupança privada. Vai cá. A relação entre elas está aqui também, né? O maior a poupança pública, o maior a nacional. Se você escrever isso aqui, ó, deu para mim a relação. Olha. A quinta. O que vem a ser o chamado efeito de expulsão. Vou corrigir isso não. Isso está na apostila direto para vocês aí, não. Foi direto para vocês aí. Só olhar lá. A 6. A 6 eu vou fazer. Pagar aí, isso eu preciso cuidar. Professor, só respondem assim para nós jornalistas errados. Claro, faz aí. Pode falar então? Pode. É quando, devido ao déficit público, o governo acaba concorrendo com possíveis investidores do mercado de fundos emprestados. Sendo assim, ele acaba expulsando os possíveis investidores do mercado de fundos. Agora, certíssimo. Agora, estou certo. Se é que vai cair isso lá, né? O professor dele também, como será isso? Certo? Nossa, supondo que o governo, supondo que o governo brasileiro resolva editar uma medida provisória que acabe com a taxa, já acabou, CPF, na realidade já até acabou, nem tem mais, né? Sobre operações realizadas com CDBs. Com isso, como isso afetaria a poupança e o investimento e a taxa de juros? Explique e represente graficamente. Vamos fazer só a representação gráfica, porque automaticamente ela já é uma explicação. Bom, a primeira coisa que nós estamos tratando de mercado de fundos. Então aqui, ó, é a taxa de juros e aqui é a quantidade de fundos. Você põe lá a sua curva de oferta de fundos e a sua poupança. Você põe lá a sua curva de demanda de fundos, que é o seu investimento. Naturalmente, o seu mercado, dada essa situação, vai ter uma determinada taxa
que equivale a essa quantidade de poupança, quantidade de investimento. Você tem uma taxa de juros e aqui você tem uma quantidade de fundos emprestados, poupados, investidos. O tamanho de investimento da poupança do país vai estar beleza, maravilha. Certo? Vamos lá, o que aconteceu? O governo acabou com a taxa do CPMF sobre operações realizadas com CDBs. Hoje eu não tenho mais CPMF, né? CPMF é contribuição de movimentações financeiras, né? Provisória de movimentação financeira. Então o governo acabou com essa CPMF sobre CDBs. CDBs é certificado de depósito bancário. É um tipo de aplicação financeira. Você sobra o dinheiro, você pode aplicar no CDB. Então o CDB, na realidade, é uma poupança. Se o governo está melhorando, está investindo, está tributando menos sobre a poupança, isso vai ser bom para os poupadores. Naturalmente, essa curva de poupança pode se deslocar positivamente para cá. Esse ponto de equilíbrio vai andar para cá. Naturalmente, eu tenho nova taxa de juros, uma taxa de juros menor e uma quantidade poupada investida maior. É isso que vai acontecer com o mercado. Certo? Maior poupança, investimento e menor taxa de juros, porque houve um incentivo à poupança. As pessoas deixaram de consumir e pouparam mais. Foi isso que aconteceu. Fácil? Fácil. Dúvidas, múlias, né? Aí vocês tinham um negócio disso. Verifica, chega lá fora numa linha, aí vocês levam aqui, vocês não entenderam o que foi, decorreu só, aí não adianta nada. Né? A ideia que está por trás disso é o seguinte: é você entender que houve um incentivo para os poupadores, com isso houve mais recursos de poupança, automaticamente mais recursos de poupança vai implicar em criar a taxa de juros, tem mais recursos, né? Dinheiro e nem chuchu. Se tiver muito chuchu na feira, cai o preço do chuchu, caiu o preço do dinheiro, está aqui a mesma coisa. Na prova, você vai deixar mais claro que isso deverá e saber se CPMF, CDB e influenciado por poupança, que deverá ser um significado. Claro, mas se você me pede me perguntar, eu vou te falar. Não. Igual eu falei aqui, se você me perguntar na prova, eu te falo o que é CDB, o que é CPMF. CPMF tem que botar que essa questão é uma questão antiga. Na realidade, o CPMF já não existe mais mesmo, né? Devia ter colocado ali o IOF, por exemplo, Imposto de Operações Financeiras. Está anuladíssimo. Vai nessa. Anula ela também. Você vai parar. A sétima. O que é déficit orçamentário do governo? E como ele afeta a taxa de juros, de investimento e o crescimento econômico? Bom, déficit a gente sabe. É quando o governo arrecada, né? O governo arrecada. Quando a arrecadação do governo é menor do que os gastos do governo, ele está em déficit orçamentário ou déficit público, tá certo? Com essa situação, a poupança pública é negativa, não é isso? Se o governo gastou mais do que ele arrecadou, a poupança dele deu negativa. Se a poupança pública é negativa, essa situação do governo vai reduzir a poupança nacional, né, irmão? A poupança nacional é a poupança privada mais a poupança pública. Se a poupança pública está negativa, você está reduzindo a poupança nacional. Reduzindo a poupança nacional, vai reduzir o quê? A poupança nacional não é igual ao investimento. Se você reduziu a poupança nacional, você vai reduzir o investimento. Reduzindo o investimento, o crescimento tende também a sofrer uma redução. A taxa de crescimento pode cair, certo? A taxa de juros tende a subir. Perguntei a taxa de juros? Perguntei, né? A taxa de juros tende a subir. Beleza? Ok? A oitava. Supondo que você deseja abrir o seu próprio negócio e que para esse investimento você necessite buscar recursos no mercado de títulos. Como uma elevação na taxa de juros afetaria a sua decisão de investir? Simples. Você aumentou a taxa de juros? Eu vou usar até esse aqui, ó. Se houver um aumento da taxa de juros, se a taxa de juros aumenta,
certo? Fica mais caro o dinheiro do investimento. Então, a ideia, o dinheiro fica mais caro. Então, a ideia é que o investimento caia, né? O custo de investimento caia. Então, isso vai afetar a sua decisão de investir. Por quê? Porque a taxa de juros mais alta, a sua decisão de investir pode mudar, você vai botar menos investimento. Pode falar. Oi? Se a taxa de juros aumenta, a oferta. Se a taxa de juros aumenta, né? Nesse caso, o governo aumentou a taxa de juros, não é isso? Supondo que com uma elevação da taxa de juros, como é que essa elevação, na realidade, né? Na realidade é o seguinte, houve uma elevação da taxa de juros. Recentemente o governo fez isso, o governo aumentou a taxa de 7,5 a 9 vezes a taxa base. Isso é incentivo para quem poupa. É incentivo para quem poupa. Pode ser que eu vou poupar mais por causa disso. Mas é desincentivo para quem investe. Porque, pelas curvas de oferta e demanda de fundos, quem poupa quer taxa maior. Mas quem paga pelo investimento quer taxa menor. Então você, como investidor, se a taxa de juros sobe, o custo do teu dinheiro vai ficar maior, vai ficar mais caro, você vai pagar mais pelo mesmo quantidade de dinheiro. Isso pode mudar as suas decisões, porque aquele valor que você está pagando a mais pode ser exatamente aquilo que você estava com a expectativa de ter de retorno daquele investimento. Então, toda vez que o governo aumenta a taxa de juros, toda vez que há um aumento da taxa de juros, isso prejudica o investimento, isso diminui a intenção do governo de investir. Porque essa taxa de juros do mercado de fundos empresários aqui, se ela fosse livremente controlada pelo mercado. Mas a gente sabe que a taxa de juros ela é instrumento de política monetária e o governo controla essa taxa de juros ao entender dele da necessidade de política econômica que ele tem, certo? Então, toda vez que o governo aumenta a taxa de juros, o que que acontece? São vários fatores. Eu, enquanto investidor, o dinheiro está ficando mais caro para mim. Então, vai me desincentivar a arrumar dinheiro para montar meu negócio. Além disso, vocês, enquanto consumidores, com a taxa de juros mais alta, o crédito vai ficar mais caro. Vocês vão deixar de demandar. Deixando de demandar, isso também vai influenciar o meu negócio, porque a minha expectativa de venda vai cair. Então, a minha decisão de investir também vai ser modificada nesse sentido. Você está perguntando na questão do meu 9. A questão do meu 9 fala sobre isso. Suponha que uma empresa tivesse recursos próprios para construir uma fábrica sem recorrer ao mercado de títulos. O mercado de títulos é o mercado de crédito, né? O mercado de crédito é o crédito. O aumento da taxa de juros afetaria a sua decisão a respeito da construção da fábrica? Afetaria também. Afetaria, claro. Mas você já tem o gasto sem entrar no mercado de títulos? Eu sei, mas é exatamente isso. Você vai montar uma fábrica nova, vai aumentar a sua fábrica. Você já tem dinheiro para fazer isso. Só que quando o governo aumenta a taxa de juros, claro, eu não vou pedir dinheiro para o Estado, mas os meus consumidores, aqueles possíveis clientes que eu teria, eles precisariam do mercado de crédito para poder demandar os produtos que eu ia vender. E como o juro subiu, essas pessoas não vão tomar empréstimo para poder comprar os produtos. Então quer dizer que a minha venda pode ser menor, a minha expectativa de venda pode ser frustrada pelo aumento da taxa de juros. Consequentemente, isso pode mudar o meu resultado econômico, aquilo que eu esperava de lucro, né? De retorno do meu negócio. E aí eu vou retrair os investimentos. Volta a história. Aumento da taxa de juros inibe o investimento e inibe o consumo em qualquer situação. Mesmo que eu vá fazer o investimento com recursos próprios, o meu investimento vai ser inibido porque eu vou pensar na possibilidade de redução das minhas expectativas de venda, porque eu não vou ter mais crédito facilitado por causa da alta de juros. Então, em qualquer situação, a alta de juros faz com que o investimento, o desejo de investir, né? Investimento não, o desejo de investir diminua, tá certo? Isso vai acontecer sem sombra de dúvida. Ok? A décima. Suponhamos, é um outro gráfico, suponhamos que o governo brasileiro resolva editar uma medida provisória que reduza em 50% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, CPI, para máquinas e equipamentos. Como isso afetaria a poupança, o investimento e a taxa de juros? Bom, voltamos naquele gráfico
gráficozinho ali, né? Vamos pagar ele. Voltamos nesse gráfico aqui. Quantidade de fundos. Vamos lá, ó. Poupança, investimento, taxa de juros, quantidade de fundos emprestados. Beleza, o mercado está lá em equilíbrio. O governo toma a seguinte situação, as seguintes medidas. Ele resolve reduzir o IPI sobre máquinas e equipamentos. Pessoal, máquinas e equipamentos é investimento. Você compra uma máquina nova, um trator novo, uma extrusora nova, máquinas e equipamentos de modo geral, é investimento. Se ele está reduzindo o IPI, ele está incentivando o investidor a poder investir, está barateando para quem tem desejo de investir. Provavelmente, essa curva pode se deslocar positivamente. Não, essa poupança. Essa curva é de investimento. Opa, desculpa. Foi bom. Muito obrigado. Aí, viu? Essa curva pode se deslocar positivamente. Isso pode representar, num segundo momento, um aumento da taxa de juros, se não houver um acompanhamento do aumento da poupança, né? E um aumento da quantidade de investimento e de poupança no mercado. Certo? É isso que vai acontecer com o mercado. Numa fotografia estática, se essa poupança que está aqui for se deslocando, se tiver recurso de poupança, não necessariamente a taxa de juros tem que subir por causa disso. Se essa curva se desloca para cá, não tem essa taxa de juros. Mas aí o si não está aqui, o si aqui não está nessa questão. Está imaginando que a taxa de poupança é a mesma, que a quantidade de poupança é a mesma, que o governo tomou essa medida somente ela. Porque como nós já estudamos também, um dos princípios da economia, as pessoas reagem em incentivo. Foi dado um incentivo. Então houve uma reação naquele incentivo. Foi. Nesse caso não. Eu estava aqui, ó, zero, S0. Eu desloquei para cá para 1, aí eu vim para cá, ó. 1, a taxa de juros subiu. A curva se deslocou, o investimento se deslocou. Oi? Reduzir 50% do IPI, incentiva você. Então, imaginar que você estava querendo comprar 10 máquinas de overclock para montar a sua fábrica lá. Com a redução do IPI de 50%, deixa de comprar 10, de repente você passa a comprar 12. Você aumenta a sua necessidade de investimento, você aumenta o seu desejo de investir. É isso que eu falo aqui. Mas o pessoal vai tirar o dinheiro da poupança e comprar, adquirir mais. O quê? Na 10, cara. Eu estou na 10, Então, eu estou que a poupança seria abalada pelo fato que os investidores retirariam o dinheiro da poupança. olha, não é isso. Ó, são duas situações. A poupança, certo? A poupança, a nossa poupança, é que é transformada em investimento. Então, veja acontecendo isso que você falou aqui, ó. Eu tinha essa situação antigamente, essa situação de poupança aqui, ó, 1.000. Vou botar número aqui, 1 bilhão. 1 bilhão de poupança. A essa taxa que estava aqui. Houve um incentivo, mais pessoas procuraram investir. Esse dinheiro que está na poupança aqui, o poupador não é o mesmo investimento. Pode ser, mas eles são características diferentes, são pessoas diferentes. Mesmo que seja o mesmo indivíduo, mas eles têm posição diferente. Primeiro você poupa, depois você investe. Você comprar o seu táxi novo lá que você acabou de comprar, tá certo? Primeiro você poupou, você guardou o dinheiro, você está como poupador. Agora você transformou a sua poupança em investimento, tá certo? É o mesmo. Aí está acontecendo isso que você falou aqui, ó. Era 1.000, agora foi 2 milhões. 1 milhão foi 2 milhões. Aumentou o quê? Taxa de juros diferente. Mas para ter mais investimento, tem que ter antes que acontecer poupança. Poupança cresceu também. E o investimento, todo investimento aumentaria e a taxa de juros diminuiria. Não, está errado.
grande é, economia é um negócio meio que, se você não fizer passo a passo, você vai se enrolando, porque as coisas elas são uma leva, uma consequência leva a outra, e a outra, e a outra. Então você tem que fazer análise estática, né? Você tem que fazer gradativamente, passo a passo. É claro que vão ter outros desenrolares. Aconteceu isso, taxa de juros subiu, mais pessoas podem entrar na poupança, isso aqui pode se deslocar para cá. Aí essa taxa de juros que estava lá vai deslocar para cá, mas é isso que vamos se enrolar. Nós estamos fotografando um único momento. Nesse único momento, a fotografia é aquela situação de redução provoca isso. Agora, depois dessa situação, outras situações, como por exemplo, porque o mundo não é feito assim, em fotografias. O mundo é esse filme que ele está fazendo ali, né? Agora, um álbum de fotografia são vários retratos. Se você pegar um álbum, o que é um filme? É um álbum de fotografia passado, né? A filmadora faz vários retratos, só que ela faz numa velocidade e passa tudo por isso que a gente vê assim, na sequência. Agora aqui nós estamos vendo fotografias, é como se nós estivéssemos olhando um álbum de fotografias. Essa é uma fotografia, não tem essa aqui, né? Essa é uma fotografia. Essa fotografia foi isso, certo? Você fez nós estamos tirando fotografias. A primeira fotografia do mercado de equilíbrio, aí a outra situação deslocou a curva de Iguaí, você vai fazendo análise passo a passo, senão você vai se enrolar na análise. Perfeito? A onzima, né? A onzima. É onzima? Se o total líquido arrecadado pelo governo for menor que os gastos públicos, isso aumenta ou diminui a poupança nacional? Eu já expliquei isso. E qual é o efeito sobre o crescimento econômico? Já falei. Diminui a poupança nacional, está na cara, né? Aqui, já tinha falado aqui. Se os gastos públicos for maior, né? Gastos públicos maior ou menor? Se a arrecadação for menor que os gastos públicos maior, então vai. A poupança pública vai ser negativa, isso vai diminuir a poupança nacional e naturalmente isso vai prejudicar o crescimento econômico, vai diminuir a capacidade de crescimento econômico. Vai causar uma expulsão. Se organizar, ele busca dinheiro no mercado de fundos emprestados. Então ele causa esse efeito de expulsão, caindo no crescimento econômico. Beleza? Pode ser assim, está certo. Explique a diferença entre poupança e investimento segundo a definição dos macroeconomistas. Já falei também. Poupança é abdicar do consumo presente para consumir no futuro. Isso é poupança. Quando você guarda o dinheiro, você está deixando de consumir hoje e você consumir lá na frente. Tecnicamente, poupar é isso, né? Investimento é um processo de aumento ou melhoria dos recursos de produção disponíveis. Nós já falamos sobre isso. Numa economia fechada, investimento é igual a poupança? Numa economia fechada, investimento é igual a poupança. Certo? Isso está certo. Mas explica a diferença entre... É igual, mas é diferente, né? É diferente, velho. Ele se torna igual, porque o investimento só vai acontecer se houver poupança. Então, o número, né? A capacidade de investimento de uma economia fechada é exatamente a capacidade de poupança que essa economia fechada tem. Se imaginar que você não poderia... se for uma economia aberta, essa capacidade de investimento pode ser maior, porque você pode usar a poupança externa, que aumentar a sua capacidade de investimento. Numa economia fechada, a poupança é igual ao investimento, tá certo? Mas são coisas diferentes. A poupança é o que você deixou de consumir hoje para consumir no futuro. Quem poupa tem esse direcionamento. Mas o investimento é o direcionamento desse recurso de poupança para o processo de aumento ou melhoria dos recursos de produção. Então são coisas distintas, certo? São coisas diferentes. Quando a gente fala que a poupança é igual ao investimento, é igual ao montante. O montante que é uma economia fechada, né? O montante que é poupado é igual ao montante que vai ser investido. Numa economia fechada não tem como você investir mais do que você poupou, porque o país poupou, não tem jeito. Menos tem, mas mais não. É impossível. Para você poder investir mais do que você poupou, só que a economia for aberta, que
que aí você utiliza captação de recursos externos, beleza? Quais os objetivos de política macroeconômica? Também não corrigi isso não, que está nos slides que eu passei para vocês aí. Por que os objetivos de política econômica podem interferir na avaliação da eficiência de um governo ou política econômica? Porque eles são conflitantes. Por isso, os objetivos de política econômica são conflitantes entre si. Então, às vezes, o governo direciona a política econômica dele na intenção de um objetivo, na direção de um objetivo, certo? E por direcionar na direção, né? Por direcionar na direção é ótimo, né? Por direcionar para a política econômica para aquele objetivo conflita com outros objetivos. Então, aquelas outras pessoas que buscam, né? Aqueles outros setores da economia que estavam interessados em outro objetivo, vai avaliar aquela política econômica daquele governo como uma política econômica ineficiente para aquele setor que tinha interesse, por exemplo, na distribuição da renda e não no controle da inflação, na distribuição da renda e não no crescimento econômico, ou aquelas pessoas que tinham interesse no aumento da atividade produtiva, né, enquanto que o governo estava focando no controle da inflação, são conflitos de objetivos. Então, essa distinção, essa diferença de avaliação que pode existir é devido a esse conflito de objetivos. Os objetivos sendo conflitantes, eles provocam análises distintas de eficiência da política econômica. Beleza? 15 não é isso? 15 caso a economia encontre-se estagnada, o governo aplicando uma política fiscal keynesiana atuará de que forma nessa política? Bom, essa eu usei para vocês. Lembra que quando eu falei lá no começo, que nós começamos a falar de economia, de política econômica, nós dissemos que o marco para se falar de política econômica era Keynes. E antes de Keynes, não se falava em intervenção do Estado na economia. O keynesianismo, né? O Keynes ele propôs as políticas de intervenção na economia para poder tirar a economia da estagnação, da recessão. Então, nesse sentido, usando essa política fiscal keynesiana, né, o governo pode aumentar os gastos públicos para deslocar positivamente a curva de demanda agregada, aumentando assim o nível da atividade econômica. A política keynesiana de gastos públicos diz isso através do efeito multiplicador dos gastos públicos, certo? A política keynesiana é exatamente isso. O governo aumenta os gastos públicos, com o aumento dos gastos públicos, ele desloca positivamente a demanda agregada, deslocando positivamente a demanda agregada, ele aumenta os níveis de atividade econômica. Beleza? Através do efeito multiplicador dos gastos públicos. Desde que o efeito multiplicador seja maior que o efeito expulsão. Certo? Desde que o efeito multiplicador seja maior que o efeito expulsão. Por 16, 16ª, ou 16ª também, né? Por que os governos podem cortar impostos para aumentar a produção? Ué, porque com o corte dos impostos, você aumenta a renda disponível, aumentando a renda disponível, você aumenta o consumo, aumentando o consumo, vai ter produção, mais emprego, mais renda. Certo? Isso é fácil. Os bancos criam dinheiro. Como realizam essa atividade? Construa um exemplo. Essa também está na apostila aí de vocês. Está no caderno, inclusive, eu fiz vocês no caderno, então nem precisa corrigir. Mas, para aqueles menos desavisados, né, os bancos criam dinheiro através do efeito multiplicador dos meios de pagamento. Né? O simples fato do banco exercer a atividade dele, que é captar e direcionar para empréstimos o dinheiro captado, faz com que haja a criação de moeda. Né? Nós temos um exemplo aqui em sala de aula, Joãozinho, Zezinho e tal, aí vocês olham também de vocês lá e mostram o exemplo. Qual é o principal objetivo da política monetária? É a estabilidade do ideal de preço. Esse é o principal objetivo da política monetária. Há 18 anos.
estabilidade do nível geral de preço. Controle da inflação, estabilidade do preço, a mesma coisa. Tá? Esse é 19, 19, 19 né? Explica a política monetária expansiva. Uma política monetária expansiva, né, é aquela que promove o aumento da liquidez da economia, afrouxando, né, os instrumentos de política econômica ou de política monetária, permitindo um nível de preços maior para possibilitar o crescimento, dar um aumento da atividade econômica. Reduz a taxa de juros, então os instrumentos são esses. Você vai reduzir a taxa de juros, você vai reduzir a taxa de desconto, todos os passos que façam com que haja um aumento da liquidez da economia, faz parte de uma política monetária expansionista ou expansiva. Ela vai aumentar, vai visar aumentar a liquidez da economia. Com isso ela vai permitir um nível de inflação mais alto, mas em contrapartida vai levar a uma possibilidade de aumento do nível de atividade econômica, né? Redução do desemprego e aumento da atividade econômica. Beleza? Aí está aí um conflito, né? Se você aumentar o crescimento econômico, aumentar o nível de emprego, você acaba tendo que permitir um pouquinho mais de inflação. Você afrouxa, né? Afrouxa ou expande a política monetária, isso tem um efeito positivo do lado da geração de mais liquidez na economia e, consequentemente, mais consumo, mais possibilidade de geração de emprego, mas pode levar, necessariamente vai levar, pode levar a um possível aumento da inflação. Recapitulando, política expansionista, né, expansiva, né, monetária expansiva, é aquela que promove um aumento da liquidez da economia, via redução da taxa de juros, via redução do depósito compulsório, né, todas as medidas que levem a uma maior liquidez da economia estão ligadas a uma política expansionista. O objetivo dela, normalmente, é o quê? Promover um maior nível de atividade econômica. Beleza? Fácil. Ele está gravando, né, para a alegria geral da nação, depois vocês põem lá. Fica fácil. Fica fácil. A tecnologia ajuda muito, né? 20º. Quais são os instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central? Não vou falar porque está direto lá na postilha de vocês lá. Eu não vou falar, mas o palmeirense vai. Beleza. Quando o Banco Central compra títulos no mercado, o que ocorre com a quantidade de dinheiro e a taxa de juros? Quando o governo compra títulos no mercado. Bom, isso é um instrumento de política econômica, que é o open market, um instrumento de política monetária, que é o open market. Quando o governo vende títulos, ele vende títulos no mercado, ele está retirando moeda do mercado. É como se ele estivesse diminuindo a liquidez da economia. Quando o governo recompra os títulos, é como se ele estivesse colocando dinheiro no mercado. Ele está aumentando a liquidez da economia. Então, a pergunta quando o Banco Central compra títulos no mercado, o que acontece, o que ocorre com a quantidade de dinheiro? Aumenta a liquidez, então aumenta a quantidade de dinheiro disponível no mercado. E o que acontece com a taxa de juros? Bom, se tem mais liquidez, se tem mais dinheiro no mercado, a taxa de juros tende a cair. A taxa de juros não é o preço do dinheiro, né? Como eu disse para vocês, dinheiro que tem chuchu. Se tem mais chuchu na feira, o preço do chuchu não cai. Aqui também é verdade, acontece a mesma coisa. Se tem mais liquidez, se tem mais dinheiro disponível, né, no mercado, a tendência é que a taxa de juros caia também. Beleza? Essa é a ideia. Ceteris paribus, né? Ceteris paribus, pensando só aqui. Como um aumento dos gastos públicos pode reaquecer a economia, como ocorreu logo após a Grande Depressão da década de 30. Já falamos sobre isso também, falando das políticas keynesianas. Pode aquecer, o aumento dos gastos públicos pode aquecer a economia através do efeito multiplicador, né, dos gastos, aumentando a demanda agregada e, consequentemente, levando a um aumento da atividade econômica. Com a ressalva de que esse efeito multiplicador tem que ser maior que o efeito expulsão. Né? O governo gasta, se ele gastar mais do que ele arrecada, ele expulsa possíveis investidores. Agora, se ele fizer isso
expulsar constantemente investidores, mas se o efeito multiplicador desse gasto for maior, vai valer a pena. Como é que o efeito multiplicador faz para ficar maior que o efeito de expulsão? Simples. Se os gastos de governo, eles podem ser gastos com consumo, a gente chama de custeio, né? Gastos com consumo, ou gastos com investimentos. Se o aumento do gasto público for concentrado aqui mais em investimento do que aqui em custeio, o efeito multiplicador com certeza vai ser maior que o efeito de expulsão, porque os gastos com investimento eles promovem novas, produzem mais renda, né? Produzem mais efeito multiplicador do que os gastos com consumo. 23ª. É um gráficozinho. Vamos lá. Vai. Como é bom uma aula antes da prova, né? Sala cheia, sala silenciosa. É uma maravilha. Alunos novos, né? Que eu não vejo. Grande prazer ver esses alunos novos aí, né? Aí alguns alunos novos, né? Bacana, aluno novo, né? Quase não vem legal, aluno novo escondido ali atrás, porque ele descobrir que ele é novo, vai estar ali. Tem uma prova por semana, que aí acontece isso sempre, né? A questão é a seguinte: represente graficamente o efeito de uma injeção monetária sobre a demanda agregada e seus efeitos sobre o equilíbrio de longo e curto prazo da economia. Então vamos lá. Nós estamos falando de equilíbrio de longo prazo. Então aqui, ó, nível de preços. E aqui, né? Produção. Vamos chamar de PIB aqui, produto, produção. Essa aqui é a curva, a oferta de longo prazo, oferta agregada de longo prazo. Essa é a oferta agregada de longo prazo. Por que ela é vertical em relação ao nível de preço? Porque no longo prazo ela não depende do nível de preço, né? No longo prazo essa oferta agregada não depende do nível de preço. Depende do quê? Depende da oferta depende da quantidade de tecnologia, de mão de obra, de capital, depende da disponibilidade dos recursos de produção. Quanto mais tecnologia, quanto mais capital, quanto mais mão de obra, é que essa curva vai se deslocar. Ela não depende do nível de preço. Não é o nível de preço que determina a quantidade ofertada, produzida pelo país. É a disponibilidade de recursos de produção, é a disponibilidade de tecnologia, de capital, de mão de obra. É isso? Aqui, a curva de oferta agregada de curto prazo. Essa sim tem relação com o nível de preço, devido àqueles fatores que nós já sabemos, né? Devido àqueles fatores, percepções equivocadas e tal, dos produtores. E aqui, salários líquidos, né? A curva de demanda agregada de curto. Demanda agregada de curto e longo prazo. Porque as duas, tanto a curva de demanda agregada, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, depende do nível de preços. Certo? Bom, onde é que está o equilíbrio de mercado? Não muda nada na microeconomia. Está aqui, ó, no ponto de interseção das curvas. Eu tenho aqui um nível de preço, vou chamar de zero aqui. Eu tenho um nível de preço aqui, né? É zero, inicial. Beleza, está lá o meu mercado em equilíbrio. Agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: houve uma injeção monetária, né? Represente graficamente o efeito de uma injeção monetária. Uma injeção monetária, quer dizer, houve um aumento da oferta de moeda. O governo colocou mais moeda em circulação. Então aumentou a liquidez. Se aumentou a liquidez, a demanda agregada, que é formada pelo consumo, mais investimento, mais gasto de governo, mais exportações e menos importações, né? Se houve uma injeção monetária, tem mais dinheiro na economia. Então essa injeção monetária vai
aumentar o consumo, pode aumentar o investimento. Então, consequentemente, a demanda agregada vai se deslocar positivamente. Eu vou representar isso aqui. A minha curva de demanda agregada que estava aqui vai vir para cá. Ok? Um deslocamento positivo da curva de demanda agregada. Esse meu ponto de equilíbrio que estava inicialmente aqui vai vir para cá. Aí eu vou ter um novo preço, vou chamar de A e B aqui, ó, certo? A, B, né? Olha lá, vou ter um novo nível de preço mais alto e vou ter aqui Y, e vou ter um novo nível de atividade econômica, um novo PIB, nova produção maior também. Beleza. Então nós vimos uma injeção monetária provoca no curto prazo um aumento do nível de preços e um aumento da produção. Beleza, no curto prazo é isso que acontece. No longo prazo, o que vai acontecer? Esse ponto de equilíbrio que está aqui, ó, ele vai retornar para cá. Porque não vai se sustentar aqui no longo prazo. Eu não tenho outra oferta, é só no curto prazo. Eu não vou ter esse nível de oferta no curto prazo. Eu vou ter esse nível de oferta. Então, esse ponto de equilíbrio vai voltar aqui para essa posição. Naturalmente, essa produção que estava aqui vai voltar para cá e eu vou ter agora um nível de preço maior ainda. Moral da história: no curto prazo, um aumento, uma injeção monetária no curto prazo provoca um aumento do nível de preço e um aumento da produção. No longo prazo, provoca apenas aumento do nível de preços. O que vai sobrar dessa injeção monetária vai ser apenas inflação. Vai ser apenas aumento da inflação. Beleza? Entendemos? O governo foi lá, aumentou a liquidez da economia, baixou a taxa de juros, por exemplo, aumentou a liquidez da economia, as pessoas consumiram, isso provocou deslocamento da demanda, certo? Aí isso foi bom, fez que gerasse mais emprego, mais produção na economia, no curto prazo. Mas no longo prazo, se não fizer outras mudanças, a gente vai ficar só com aumento dos preços. Certo? No máximo, você não consegue manter isso, essa atividade artificialmente dessa forma. Detalhe, não é só injeção monetária que desloca a demanda agregada, né, gente? O governo poderia fazer esse deslocamento da demanda agregada com política fiscal, por exemplo, reduzindo, como ele já fez, né? Reduzindo temporariamente o IPI dos automóveis, o IPI para a linha branca, reduzindo imposto, dando reduções setoriais de redução de impostos setoriais e artificialmente ele mantém essa demanda agregada, deslocada. Mas se ele não fizer um investimento, qual que é o problema do Brasil? Exatamente esse. Houve uma aceleração da demanda agregada. Essa aceleração da demanda agregada não foi acompanhada pelo deslocamento positivo da curva de oferta de longo prazo, porque os níveis de investimento não acompanharam o desenrolar da demanda. Naturalmente, nós saímos do processo para voltar para cá novamente com uma pressão inflacionária. A inflação subiu, veio lá a meta, perto da meta, que é 6,5% ao ano, fez com que o governo fizesse que pesado foi aumentando a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, ele faz por quê? Porque essa demanda desloca de novo negativamente. Qual que é a ideia dele? Cair a taxa de juros. Naturalmente, vai diminuir esse nível de atividade
atividade aqui não vai persistir, não vai continuar. Dúvidas? Tranquilo? Lamúrias? Lamentações? Churumelas? Então vamos nessa. Palmeirense, né? Palmeirense. Porque a curva de oferta, depois da 23 veio o palmeirense. Porque a curva de oferta agregada tem inclinação positiva no curto prazo. Não precisava falar, eu só perguntei por quê. Na apostila dá direto aí. Para vocês saberem o que é percepções equivocadas, o que é salário rígido, o que é preço rígido, tem uma explicação na frente disso aí. Se vocês abrirem o slide que eu mandei para vocês, aqueles que não anotaram no caderno quando eu falei aqui na sala de aula, vocês abriram o slide que eu passei para vocês, mas não no modo apresentação, no modo compacto, embaixo lá nas observações tem exatamente o que é percepções equivocadas, salário rígido e preço rígido, tá? Da mesma forma que a 25ª, certo? Que é a última, também eu não preciso responder com vocês. Efeito renda de vigor, efeito taxa de juros de Keynes e efeito taxa de câmbio de Mundell e Fleming, porque está lá também já nessa apostila que eu coloquei, é só vocês copiar e colar aí, vocês observam o que é. Oi. A sua questão 24, tipo assim, porque o aumento da 24? oferta de moeda, aumento daria uma sensação de riqueza momentânea, que seria compensado pelo aumento da inflação futuramente. Dá certo? Posso errar? Eu gostaria que você respondesse, você repete aí de novo. Porque o aumento da oferta de moeda apenas causa uma expectativa de aumento da riqueza do prazo, como se tivesse a sensação momentânea de cargos maiores. Isso, porém, perfeito. no longo prazo, a intenção monetária será transformada em aumento do preço, ou seja, inflação, fazendo com que a atividade econômica volte a ser fiel. Isso aí que você colocou é só percepções equivocadas. Só as percepções equivocadas. Não, mas tá beleza, tá show de bola, tá? O raciocínio tá bacana, mas isso aí na realidade são as percepções equivocadas. As percepções equivocadas são provocadas por essa ilusão de riqueza que é a inflação, que o aumento do nível de preços coloca. Mas tem outros fatores, os salários rígidos, né? E os preços rígidos. Os salários são rígidos para baixo. Aí a oferta, eu estou perguntando porque a oferta tem inclinação positiva, os salários são rígidos para baixo. Então, você não consegue reduzir salários, contar com o valor, não consegue reduzir os salários. Quando o nível de preço cai, né? Quando o nível de preço cai, o produtor automaticamente tem a intenção de produzir menos, porque ele tem uma ilusão de que ele está perdendo. Ele te pagava 1.000, né? E vendia o produto a 100. Agora ele está vendendo o produto a 80 e continua tendo que te pagar 1.000. Então ele tem a sensação de que ele está perdendo. Como os salários são vistos para baixo, depende de um determinado tempo. Depois ele pode mandar um cara igual e contratar outro por 800, né, para manter a redução. Mas isso ele não é imediatamente. Então tem outros fatores aí que envolvem essa situação. Tá, ok? A mesma coisa que se refere aos preços rígidos. Os preços são rígidos para baixo também. Os preços são rígidos. Então, você não consegue abaixar. O cara não consegue rapidamente perceber que a queda no nível de preço. O nível de preço caiu. Aí ele não consegue perceber rapidamente a queda no nível de preço. Automaticamente ele continua vendendo naquele preço. E outras empresas já perceberam a queda no nível de preço, já baixou os preços. Se o preço dele está mais alto nos concorrentes, ele perde venda. Aí a receita dele cai e ele acha que ele está produzindo menos, ele tem que produzir menos. Não é, tem que ter produzido. O problema é que ele não acompanhou a queda de preço. Né? Tranquilo? É isso. Acabou. Né? O colega gravou tudo com a salvação da lavoura. Né?